fazer, queridos. Deus já está fazendo. Deus já está fazendo. Quero ler com vocês Mateus capítulo 4, versículo do 1 ao 11. Costumo desaconselhar a leitura de textos tão longos, mas preciso fazer isso uma vez que durante a mensagem não pretendo me prender tanto à parte histórica. Para que eu possa fazer uma boa aplicação, eu preciso ler a história com vocês. Mateus capítulo 4, versículo do 1 ao 11. Falando da tentação de Jesus. Amém? Já encontraram aí? Já está no telão aqui para que a gente possa acompanhar. A tela da frente está ligada aí, né? De lá tudo certinho aí? Aleluia. Louva a Deus pela vida da banda. Eu fui ali atrás durante o louvor e, gente, o som hoje estava de excelência. Estava chegando ali atrás na medida. Muito gostoso e é bom quando está assim, né? A gente ouvir todo mundo sem estrondar os ouvidos. E estava passou até a carreata aí da turma que tinha 100 anos que não ganhava um título. Deixa eles comemorar, não fica bravo não. Ninguém dessa geração que torce para aquele time tinha visto o time ganhar ainda. Então deixa, eles já tem um mês comemorando. E a gente vai deixar eles passar mais alguns domingos, porque a gente entende, são 100 anos. Eu, como um bom flamenguista, eu entendo eles, porque a gente ganha toda semana, mas eles não têm a mesma sorte. Então, assim, vamos ter empatia como cristãos. Deixa os irmãos comemorar, passar com o som alto. Eles passaram, foram embora, o som da gente não atrapalhou em nada aí na frente. Aqui de que eu achei que estava atrapalhando um bocado, cheguei dali, os irmãos estavam ouvindo a banda tranquilamente. Então, deixa os bichinhos comemorar, que possa ser que leve outros 100 anos. Mas deixa eles lá, tá bom? Né? Flamenguista é um negócio enjoado. A gente entende. Jesus está de misericórdia. Ai, Pai. É para descontrair, gente. Bora rir, porque se chorar o negócio fica feio. Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, diminui só um pouquinho do retorno. Só o retorno principal, o azulzinho final, tá? Isso, pode ser isso aí também. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte, muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirás. Então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Ajuda-nos a compreender a tua palavra, que a gente entenda o que o Senhor reservou para nós. E à medida que o entendimento da tua palavra for penetrando em nosso ser, que o teu Espírito nos encha. Nós te louvamos pelo que tu já estás fazendo. E eu peço que essa glória não só continue, mas que ela se amplie no meio da tua casa hoje. Eu peço, Pai, pela continuidade e aumento dessa unção, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome seus assentos, eu te invejo. Fiquei em pé a primeira parte igual vocês, mas agora eu fico em pé. A gente tem que criar uma lei aqui para os pregadores ficar sentados durante o louvor, para compensar, né? A mulher está dizendo que ela usa salto. Piora, né?
E a gente que é inquieto, cansa dobrado. Mas fica à vontade em nome de Jesus. Obrigado ao Yuri que está aqui comigo. Deus abençoe grandemente. Gedael que está ali também. O trato é o mesmo. Se eu gritar, tu bate no prato. Combinado? Tudo certo? Aleluia. Queridos, o texto da tentação a que Jesus fora submetido, ele traz consigo algumas revelações que precisam serem analisadas fora da ótica comum a que costumamos olhar os textos bíblicos. Eu amo pregar esses textos já de todo conhecido. Obrigado, Mariana. Nós vamos falar desse tema, tentados a mostrar poder. E normalmente esses textos que já são de todo conhecido, e a história que nós já conhecemos, a gente para de analisar esses textos, para de meditar nesses textos, e a gente começa a perder as revelações que estão nas entrelinhas. Nós temos duas questões que chamamos na teologia, que compõem o que chamamos de texto ilativo. É o primeiro ponto. Amanhã começa a nova turma do seminário, por favor, não fica de fora, precisa aprender esses palavrões também. O que é um texto ilativo? Ele é aquele que apresenta a principal característica, que ele tem uma inferência ao invés de uma referência. É o texto por trás do texto, ou a entrelinha do texto, que uma leitura rápida não te permite encontrar. E é por isso que a Bíblia nos ensina a examinar as Escrituras, a comê-la, a ruminá-la, para que você consiga compreender todos os detalhes do texto. Hoje eu não vou te trazer uma mensagem histórica, mas eu quero trazer algumas verdades, alguns ensinos dentro de alguns pontos dessa tentação a que Jesus sofreu. E o primeiro detalhe que merece destaque nesse texto, já no versículo 1, é o fato de que quem leva Jesus para o deserto é o próprio Espírito. A Bíblia começa dizendo no capítulo 4, versículo 1 de Mateus, dizendo: e tendo Jesus sido batizado, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Não é o diabo, ele não vai parar lá por um acaso, por uma coincidência, mas o Espírito Santo conduz para lá. E essa é a primeira verdade que a gente precisa entender, que quando você está prestes a ver o cumprimento de todas as promessas que Deus te fez, ou daquela promessa grandiosa pela qual você aguarda, por muito tempo, quem te expõe ao ataque não é o inimigo, mas é o próprio Deus. É difícil lermos Isaías 53 quando aprendemos que Deus se agradou de moer Jesus na cruz. Deus se agradou de expor Jesus àquele sacrifício. Então em Mateus 4 nós vemos o Espírito conduzindo Jesus ao deserto, porque quem nos expõe a essa tentação, quem nos expõe a esse ataque do inimigo, é o próprio Deus, quando estamos às vésperas do cumprimento de uma grande promessa. Então já pega essa chave, por favor. Todas as vezes que uma grande promessa no seu âmbito espiritual e ministerial estiver para se cumprir, você será exposto a um grande ataque do adversário, e isso faz parte de um teste final para você receber aquilo que Deus diz que lhe daria. Segunda verdade que aprendemos ainda no versículo 1 é que o Espírito Santo não apenas conduz Jesus ao deserto, e ele não faz isso apenas para que Jesus enfrente o deserto. A Bíblia diz que ele levou Jesus para lá especificamente para que ele fosse atacado pelo diabo. Não bastava dizer: o Espírito levou para o deserto para ele enfrentar o deserto, e por acaso o diabo apareceu. Olha, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ele saber o que era deserto, e por uma coincidência ou por ousadia, o diabo se atreveu a ir lá. Não, a Bíblia diz que Jesus foi levado para lá exclusivamente para isso. A
aprendemos aqui na cultura da honra, mês de maio e junho, falamos disso aqui, de modo enfático, estrondoso, repetitivo, porque vivemos sobre essa cultura do amar, servir, honrar. E se você está chegando aqui agora, eu te convido a assistir todas essas mensagens. Elas estão na página da igreja, numa playlist que contém exatamente esse nome, é cultura da honra. E de modo exaustivo aprendemos aqui que antes de uma grande honra, Deus nos exporá a uma grande desonra. Porque somente alguém que sabe lidar com a desonra consegue lidar com a honra sem perder seu coração. Somente alguém que consegue lidar com a desonra vai permanecer fiel quando for honrado. Então a desonra precede a honra. A diferença é que a honra é permanente, a desonra é passageira, porque ela está debaixo de um controle de Deus. Mas quando o Senhor honra, Ele honra, e essa honra permanece. Ela não é para um momento. Então o Espírito leva Jesus para lá, e Ele faz Jesus enfrentar o diabo, de modo que a Bíblia diz que Ele foi levado para ser tentado pelo diabo. Porque nenhum de nós seremos completos até termos vencido as tentações do inferno. Nenhum de nós estaremos prontos até vencermos as tentações do diabo. E aqui eu preciso lhe fazer um adendo, porque precisamos ter consciência de que tentação não é luta. Luta não é tentação. Qual é a diferença, pastor? O Espírito não levou Jesus para enfrentar uma luta com o diabo. Ele levou Jesus para ser tentado. Tentação não é luta. Deus nunca te exporá e te levará para uma luta com o diabo. Não, quem peleja por você é Ele, é Deus. Mas o Espírito levou ele para ser tentado. E tentação tem diferença. Por que o Senhor me conduziria à tentação? Porque Deus não divide o teu coração com ninguém. E Ele precisa ter certeza que o seu coração é plenamente dele. E eu só entendo isso quando aprendo a diferença de tentação com luta. E qual é a diferença, pastor? A diferença é que na luta o diabo tenta me vencer me atacando. Na luta o diabo tenta me vencer vindo contra mim com espada, com lança, com escudo, com soco, com tudo que tem direito para acabar comigo. Na tentação não. Na tentação o diabo tenta me vencer me dando o que eu mais gosto, o que eu mais quero, o que eu mais preciso. Consegue entender a diferença? Na luta o diabo vem para tentar te matar, para tentar te desviar. Na tentação não, ele vem para te conduzir ao erro. E ele prefere que você fique aqui dentro do erro, porque assim ele atinge todo o ambiente. Então ele não vem dizendo, olha, eu vou matar você. Ele vem dizendo, o que você precisa para eu suprir tua necessidade? O que você deseja para eu realizar os teus sonhos? Por isso é muito mais fácil vencer o diabo na luta do que na tentação. É muito mais fácil vencer o diabo na batalha do que na tentação. Porque quando ele se levanta na batalha, ele me aflige. Quando ele me aflige, eu clamo o sangue de Jesus e repreendo. Mas quando ele se levanta na tentação, ele me agrada. E quando ele me agrada, eu penso 100 vezes se vale a pena repreender. Quando ele me agrada, eu penso 100 vezes se vale mesmo a pena expulsá-lo agora, ou eu desfruto mais um pouquinho para a gente expulsar semana que vem. E sem perceber, você vai dando um lugarzinho para o diabo na sua vida, porque ele está oferecendo um banquete quando você precisava e estava com fome. É por isso que o Senhor nos expõe, e o Espírito nos leva ao deserto para ser tentado. Nos deixa ter algumas faltas para que o inimigo apareça para supri-las. E então você decida se você adora a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele faz. Porque se você adora a Deus pelo que Ele faz, quando você estiver no meio do deserto, você come o pão que o diabo te oferece. Mas se você adora a Deus pelo que Ele é, você permanece no meio de pedra, mas não recusa estar com o Senhor. É por isso que escrevendo
aos Efésios, no capítulo 6, Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por que primeiro eu me fortaleço no Senhor? Porque se a força não manifestar, eu já estou fortalecido nele. Se o poder não se manifestar, eu já estou fortalecido nele. Então da luta Jesus te livra, mas da tentação Ele deixa você enfrentar. Ele não te tenta, Deus a ninguém tenta, nem por ninguém é tentado. Mas Ele não impede o diabo de te tentar, porque Ele precisa saber o quanto do seu coração é realmente dele. Ele precisa saber qual é o preço da tua fé e se ela está à venda. Pelo que você trocaria Jesus? Pelo que você venderia a tua fé? Pelo que você trocaria a tua fidelidade? Qual é o nível de necessidade máximo que você suporta? Qual é o nível de sacrifício máximo a que você está disposto? Qual é o preço do teu chamado? Qual é o preço do teu ministério? Eu lembro da nora de Judá, filho de Jacó, que ela disse: eu me vestir de prostituta e ficar na frente, na entrada da cidade ele cai comigo. Ela está dizendo: ele pode ser fiel lá, mas isso aqui ele não resiste. E a Bíblia diz que vestindo ela de prostituta e sentando na entrada da cidade, Judá veio e deitou-se com ela. O diabo estava dizendo: eu sei quanto custa a fidelidade dele, eu sei qual é o limite dele. E naquele dia Judá vendeu o seu chamado. Qual é o preço do seu? O Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Mas olha a continuidade do versículo. O diabo tenta Jesus nas três esferas da tricotomia humana: espírito, alma e corpo. Ele tenta no corpo quando, aproveitando-se da fome de Jesus, ele lhe oferece pão. Na verdade, ele oferece a oportunidade de comer. Ele não tinha pão, só tinha pedra. Mas ele dá a dica de como Jesus fazer para aquilo virar pão. Ele tenta Jesus na alma quando ele leva Jesus da torre mais alta do templo e ele tenta convencer ele a pular de lá. E isso é suicídio. Ele tenta Jesus no espírito quando ele oferece coisas dizendo: eu quero a tua adoração. O diabo tenta Jesus nas três maiores necessidades humanas. Pega essas chaves, porque isso pode estar acontecendo com você. A primeira necessidade humana que o diabo tenta Jesus é a fome, a necessidade física, quando ele lhe oferece a oportunidade de comer. A segunda necessidade humana que o diabo toca é o orgulho de Jesus, quando ele tenta fazer Jesus provar que ele era especial ao ponto de se pular-se de um templo, os anjos virem lhe agarrar e segurar no caminho. Orgulho. Terceira necessidade ou defeito humano que o diabo toca: avareza. Se me der a tua adoração, eu te dou todas as riquezas do mundo. Ele toca no espírito, ele toca na alma, ele toca no corpo, ele toca na necessidade do estômago, ele toca na avareza do bolso, ele toca no orgulho do coração. Todas as fraquezas que temos, todas as fraquezas que somos expostos. Mas o versículo 2 e 3, ele traz uma nova revelação, porque a todas essas tentações, a Bíblia diz que Jesus venceu pela palavra. E ao vencer o diabo pela palavra, ele ordenou que o diabo saísse, porque quem vence tentação tem autoridade para expulsar demônio. Quando você vence tentação, você tem autoridade para chegar no ambiente e dizer ao diabo: saia. Eu não aceito dividir o espaço com você. É a lei da guerra. Quem vence a batalha manda em quem perdeu. Todo demônio que você vence, você ganha autoridade sobre ele para expulsá-lo da vida de quem ele tiver. Tudo que te oprime, tem pessoas que são oprimidas na pornografia, são oprimidas em masturbação, são oprimidas em mentira, são oprimidas em vício. Quando você vence batalhas contra esses demônios, é a lei da guerra, você ganha autoridade sobre eles. Mas enquanto você não vence, você é escravo dele. É a lei da guerra.
Jesus ganha autoridade, ele diz: saia. Mas o versículo 2 e 3 vai mostrar que o inimigo ele não ataca Jesus em um momento aleatório. O momento que o diabo escolhe para atacar Jesus é um momento muito bem escolhido. Coloca para a gente versículos 2 e 3. O diabo aguardou 40 dias até que Jesus chegasse a esse momento. A Bíblia diz: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E quando Jesus tem fome, no versículo 3, chegando-se a ele o tentador, ele esperou pacientemente pela hora certa e disse: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras para que elas se tornem pães. Entenda algo isso aqui. Todas as vezes que o inimigo quiser te tentar, ele esperará pacientemente até que você entre em um momento de fome. E aqui eu falo de todas as carências da tua alma. Ele esperará pacientemente até que você chegue em um limite de fome, de carência. Ele sabe esperar com calma, porque ele já está condenado, ele não tem mais nada para fazer, até que você chegue em um limite de carência, em que ele possa te oferecer alguma coisa. Entenda isso, o inimigo é especialista em oferecer banquete para quem não está sentando mais na mesa de Deus. Ele é especialista em preparar banquete para quem não está se alimentando do Abba. Não era o caso de Jesus, mas é o modus operandi do diabo. Oferecendo pão para quem está com fome. É nessa hora que tudo que você aprendeu nos momentos de banquete precisa fazer sentido, precisa vir à tona, e a força de Deus vai te dar autoridade para vencer o inimigo, para repreendê-lo, e deixa claro que tua chamada não tem preço. Hebreus capítulo 11, versículo 34. O escritor aos Hebreus falando dos heróis da fé. E se você ler o capítulo 11, nos 33 primeiros versículos, irmãos, pela fé eles foram cerrados ao meio, eles desbravaram, conquistaram coisas fantásticas. Versículo 34, apagaram a força do fogo, finalzinho dos feitos, escaparam ao fio da espada. Agora olha o meio desse versículo: da fraqueza tiraram forças, e na batalha se esforçaram. É no momento de maior fraqueza que você vai ter que encontrar força em Jesus. Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. É no momento de maior fraqueza, em que você se sente mais fragilizado, que você precisa achar a força em Jesus. Ele diz: por isso eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Atente aos verbos. Você que ainda não passou pela aula de hermenêutica bíblica, por favor, vem para o curso. Aqui é estado, não é ser, não é permanente, não é identidade. Eu estou, é estado, é algo provisório, é algo temporário. Eu estou fraco, mas eu sou forte. Eu posso estar fraco, mas eu sou forte. Eu posso estar chorando, mas eu sou feliz. Eu posso estar para baixo, mas eu sou de cima. Eu posso estar no momento ruim, mas eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, porque o momento não define a minha identidade. Da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram. O inimigo vai oferecer banquete na hora da tua fome, mas é nessa hora que o teu relacionamento com Deus tem que ser maior. É na tua hora de maior dor que o inimigo vai te oferecer oportunidades. Mas é nessa hora que a tua firmeza na aliança é maior do que qualquer problema, porque a fraqueza é um estado, mas não é o que você é. A tua identidade é de filho, e filho tem natureza do pai, e nós servimos aquele que nunca perdeu uma guerra. Aleluia! Eu vi um pastor falar recentemente
recentemente algo que eu achei fantástico. Ele disse: se Jesus tivesse transformado pedra em pão, ele teria colocado o poder de Deus a serviço do diabo. Nunca coloque o poder que Deus te deu a serviço das ordens do inimigo. Não deixe o inimigo determinar quando e onde você vai usar a autoridade que Deus concedeu para você. Não deixe o inimigo, não caia na tentação, sabe, de fazer uso do poder que Deus te deu, da autoridade que Deus te deu, da unção que Deus te deu apenas para satisfazer o desejo de alguma pessoa. Porque nem sempre o diabo aparece de chifre e cauda. E às vezes somos tentados a demonstrar poder, a mostrar que somos poderosos, a mostrar que nós somos cheios da unção de Deus, a mostrar que eu consigo pular do pináculo do templo e que anjos estão prontos para me guardar. Não deixe o inimigo determinar quando você usa a autoridade que Deus te deu. Foi Deus que te deu, é Ele que te usa, é Ele que fala a hora, é Ele que fala o lugar. O poder de Deus em nós não está a serviço das trevas. Não caia na armadilha de usar os dons que Deus te deu para provar que você é vaso, para provar que você tem uma vida de oração, para provar que você é homem ou mulher de Deus. Não, eu vou fazer uns sinais aqui. Todas as vezes que usamos o poder de Deus para aparições pessoais, estamos colocando o poder da luz a serviço das trevas. E não é a luz que pode mandar nas trevas, é as trevas, não é as trevas que pode mandar na luz, é a luz que tem que exterminar as trevas. Não é as trevas que determina quando a luz será acesa, não. É quem tem o poder da luz que a acende para que as trevas sejam extirpadas. Então não use o poder de Deus por ordem do inimigo. A maneira mais usual que o inimigo tem de deixar você tentado a demonstrar poder é começar a questionar a tua identidade em Deus. E é sobre isso que eu quero falar hoje, tentados a mostrar poder. Todo o resto foi só introdução. Não preocupa não que antes da meia-noite nós acabamos. Calma, nós vamos embora 8h30. A mulher está ali embaixo, não. A gente precisa ter cuidado, porque o inimigo sempre vai tocar na tua identidade. Então antes de cada tentação, em Mateus 4, do 1 ao 11, ele dizia a Jesus: se tu é filho de Deus, prova. Se tu é filho de Deus, faz o que eu estou mandando para provar. Não entre em apostas com o diabo. Ah, se tu é filho de Deus, o que o inimigo está fazendo? Ele está questionando a identidade de Jesus. Sabe, querido, se você tem constantemente que provar que é porque você não é ainda. Se constantemente você tem que provar que já é alguma coisa, é porque você ainda não é. Porque quem é, sabe que é. E não se importa com quem não acredita. Quando você sabe quem é e o que você carrega, o inimigo pode aparecer dizendo: se tu é filho de Deus, se tu é vaso, se tu é profeta, eu quero ver você fazer alguma coisa agora. Se tu é filho de Deus, se tu tem unção, eu quero ver. Mas você sabe o que você carrega, e você não pode colocar o poder da luz a serviço das trevas. Você não pode colocar o poder de Deus a serviço do diabo. Você não pode vir cair na armadilha que o inimigo está fazendo. Então o inimigo começa a dizer: olha, se você é quem diz, faça o que eu estou lhe mandando. Se você tem mesmo autoridade, faça o que eu estou mandando. Transforma a pedra em pão, pula do templo, ajoelha e me adora. Ele sempre vai terminar com a adoração, porque ele vai emaranhando você na armadilha. E o crente vai sendo tentado a mostrar poder. O crente vai sendo tentado a mostrar capacidade. Vai sendo tentado a mostrar autoridade.
Sabe qual é o maior desafio? É você decidir se consegue sair daquele lugar sem ter provado nada. Ô pastor, mas aí o pessoal vai achar que esse é o desafio da glória de Deus. É você sair do lugar sem ter provado nada. Fui um dia visitar alguém, estava conversando com ele numa boa na mesa. Daqui a pouco ele disse: não, nós vamos orar, e se tu é homem de Deus mesmo, Deus vai mostrar o que está no meu coração agora. Aí oramos, terminamos a oração, me despedi dele e vim embora. Não antes de ouvir uns 3 desaforos, porque eu não era homem de Deus, porque eu não passei nenhuma profecia para ele. Mas os dons de Deus não estão a serviço da incredulidade de ninguém. Os dons de Deus servem à fé de alguém que acredita, e não a incredulidade de alguém que desafia. Não seja tentado a criar algo porque alguém exigiu de você. Não, os dons de Deus não podem estar a serviço disso. Você não pode viver para provar coisas para você, para as pessoas. Então o desafio aqui é sair de lá sem ter provado nada. Porque não é difícil usar o poder, irmãos. Difícil é sair de lá sem usar. Porque isso vai na segunda tentação, toca no nosso orgulho. Não é difícil usar o poder, o difícil é sair sem usar. Não é difícil usar a autoridade, o difícil é se levantar da mesa sem usar. Não é difícil a gente curar todos os enfermos do palácio de Herodes, porque foi isso que Herodes fez com Jesus. Ele trouxe um monte de enfermos para dentro do palácio. Diz: cure essas pessoas e eu te livro da crucificação. E a Bíblia diz: Jesus, olhando para os enfermos, permaneceu em silêncio e não curou nenhuma delas. Não é difícil curar, poder Jesus tinha. Difícil era sair de lá sem curá-los. Não é difícil descer da cruz quando todo mundo está gritando: se você é filho de Deus, desce daí. Difícil é se manter na cruz para cumprir o propósito quando todo mundo está zombando e o seu corpo está desfalecendo. Acredite, ficar na cruz é mais difícil. Quando ele tinha acabado de dizer no Getsemane para Pedro: Pedro, tem 72 mil anjos expostos à disposição, prontos, se eu chamar eles vêm e me tiram daqui. E todo mundo está dizendo: se você é filho de Deus, desce daí. E ele permanecia lá, tendo todo o poder para descer. Você entende o que Deus está te ensinando nessa noite? Será que isso já consegue penetrar o seu coração? Talvez você está vivendo para provar coisas. Talvez você tenha um problema de paternidade desde a infância. Faltou elogio, faltou alguém que olhasse para você e te desse um parabéns. Então hoje você vive buscando esse aplauso de todo mundo, e isso te frustra quando você não é aplaudido. Isso te deixa mal quando o elogio não chega. O problema é que quando essas carências vêm à tona, o diabo te oferece pão. Quando a fome bate, o diabo está lá com pedra para você transformar em pão, dizendo: se tu é filho de Deus, muda o cenário. O poder eu já te dei. O difícil é sair de lá com fome. E ouvindo o diabo dizendo: não deve ser filho de Deus não, porque ele não fez nada. O desafio de estar diante de Herodes e não fazer milagre, e isso é difícil. O desafio de estar na cruz e não descer lá, isso é difícil. Então quando a fome bater, quando a ferida doer, quando a humilhação te alcançar, você vai ter que decidir se vai provar que você é o que estão dizendo que você não é. Ou você vai dar continuidade ao propósito, ou você vai dar continuidade ao chamado, ou você vai dar continuidade ao que Deus te chamou para ser, ao que Deus te entregou para ser, ao que Deus te levantou para ser. Lembra da menina adivinha que ia atrás de Paulo lá em Atos 16? Mostra uma mentira que aquela menina falou. O diabo só falou verdade na boca dela. Esses homens são homens de Deus, escutai-os, porque eles pregam o caminho da salvação. Teríamos pegado o celular e filmado, dizendo: até o diabo reconhece. Paulo diz: eu te repreendo, Satanás. Porque a única brecha que o diabo achou ou ele achou que teria, era implantar um orgulho no coração do Paulo, já que ele não atingia Paulo de outro jeito. Mas o Paulo estava acordado. O
Paulo não era um homem que vivia com fome. Não, ele não estava servindo a Deus com carências. Para dizer, uau, finalmente o diabo reconheceu o ministério. O pastor não reconheceu, mas o diabo reconheceu. Cuidado, porque às vezes a menina adivinha é que vai te levar para o inferno junto com ela. Aquele dia Paulo salvou a moça, libertou-a. Eu imagino que dali em diante ela serviu a Deus. Não foi mais escrava porque não tinha utilidade. Foi liberta por alguém que era cheio da luz de Cristo e que não estava passivo das ofertas de Satanás. Então, às vezes, a única maneira de cumprir o propósito de Deus é você permanecer quieto na cruz, enquanto todo mundo está pedindo para você descer. Às vezes, a única maneira de fazer o que você foi chamado para fazer é ficar em silêncio, quando tudo que você quer é gritar, é falar alguma coisa, mas o Senhor está dizendo, para. Porque os justos são justificados por Cristo. Os santos são santificados por Cristo. Quem nos justifica é aquele que nos chamou. Quem nos mantém de pé é aquele que nos levantou quando estávamos mortos no pecado. Então, ou você transforma pedra em pão, ou você vence o diabo, meu irmão. Não dá para expulsá-lo depois de comer o pão que ele deu para você. Os dois não dá. Não dá para repreender o inimigo depois de fazer o que ele mandou você fazer. Ah, pastor, mas eu preciso dar uma resposta à altura. Eu preciso provar que eu sou o Todo-Poderoso. Ah, mas eu não vou deixar falar isso de mim. É exatamente isso que o inimigo está esperando que você faça. É exatamente isso que ele está esperando que você faça. Vai lá, reage, mostra que você é, mostra que Deus te encheu, mostra que você é vasto. Lembro de uma vez que alguém me ligou e disse, eu estou aqui na discussão, tem um doutor fulano em filosofia cristã, tem doutor não sei quem, de não sei quem, está discutindo, e eles estavam discutindo lá a questão da etimologia do nome Jesus, porque um diz que Jesus era um nome que veio da filosofia grega, que não era o nome do Yeshua, e ele falou, pastor, botou no Viva Voz, estou te ligando, porque falei com eles que eu conheço um doutor em teologia que vai vencê-los agora no argumento do grego, do hebraico. Eu falei, deu certinho. Ligou pro doutor errado. E aí o doutor de lá disse, aí pastor, você é doutor em teologia, né? E o que você acha desse negócio? Eu falei, rapaz, eu expulsei demônio, expulsei em nome de Jesus, o diabo saiu. Eu orei por cura e chamei ele de Jesus e ele curou. Eu pedi porta aberta, chamei ele de Jesus, ele abriu a porta. Se não é o nome dele, eu acho que ele não acha ruim, eu acho que ele até gosta, porque ele costuma me atender toda vez que eu oro. Então se ele reclamar, eu paro. Desliguei o telefone. Meu irmão me encontrou no outro dia frustrado. Você me humilhou. Você me envergonhou. Não é que você me faz um trabalho daquele. Eu falei, nunca mais me ligue para provar nada. Nunca mais me ligue para provar nada. Porque alimento a gente dá para quem está com fome. Eu não desperdiço comida para quem acha que está cheio. Conhecimento a gente dá para quem tem sede de conhecimento. Se acha que já tem, fica com o que tu já tem. Deus não tem como encher vaso que já está cheio de si. A gente vai desperdiçar comida com quem não está com fome. A Bíblia diz que Deus tem pão para o faminto e água para o sedento, irmão. Se nem Deus dá pão para quem já está saciado, por que eu vou dar? Continuo orando a Jesus Cristo, Ele me responde todas as vezes. Hoje mesmo eu estive com Ele, como é bom estar com o Senhor, como é bom falar com Ele, Ele responde, Ele sempre nos responde. Então a beleza do Evangelho, e a gente fala da segunda tentação, que era o pináculo do templo, que o diabo está dizendo, pula daí, se tu é filho de Deus, eu botei até uma foto ali, de um cara lá de cima do templo, lá de Israel, dizendo, eu vou pular, eu vou mostrar que os anjos me guardam. Sabe qual é a beleza do Evangelho? É você subir na torre mais alta do templo, e depois descer de lá usando escada.
beleza do evangelho é você entender que crente cheio do Espírito Santo ainda sobe lá pela escada. E depois desce de lá pela mesma escada que subiu. Mas pastor, eu tinha que mostrar que os anjos estavam me guardando. Não, Deus vai ser glorificado no teu esforço de não desistir subindo degrau por degrau. Deus vai ser glorificado pela tua resiliência de não parar no meio das dores, das fraquezas, das lágrimas. Deus vai ser glorificado por você lá no topo. Não é quando você pula ou quando você chega lá voando, mas alguém dizer: rapaz, eu não sei como conseguiu, porque é muito degrau. Mas ele não desistiu, ela não desistiu, ela chorando, mas estava subindo, era lamentando, mas estava subindo, era cheio de dor, mas estava subindo. Alguém diz: não consegue, não vai chegar, mas você continua subindo. Será que eu ia aqui disposto a subir pela escada hoje? Mas pastor, não tem glamour na escada, mas o nome do Senhor é glorificado lá pela tua perseverança. No meio dos momentos que era para você desistir, o nome de Jesus é glorificado lá pela tua persistência. É nisso que o Senhor é glorificado. É óbvio que se você cair, os anjos vão te sustentar, meu irmão. Mas eles não farão nada por você se você se jogar por ordem do diabo. Porque agora a decisão é tua. Então toda vez que estiver num grande lugar, o inimigo vai te tentar atestar a voluntariedade dos anjos, a tua intimidade com os anjos. Mas o Senhor está dizendo: filho, continua subindo. Repreenda o diabo e vença ele na palavra. O inimigo está dizendo: se fosse cheio da unção mesmo, estava subindo, era no elevador dos anjos, estava abrindo as asas e subindo pelo lado de fora. Mas você está dizendo: eu continuo degrau por degrau, degrau por degrau. Eu vou vencendo dores, eu vou vencendo lutas. Mas tem dia que a gente quer parar, tem dia que tudo dói, tem dia que parece que tudo machuca. Mas é nessas horas das nossas fraquezas que o poder dele se manifesta. É nas nossas fraquezas que o nome dele é glorificado. Hebreus 11:34 tem que fazer sentido. Na fraqueza tiveram força, na batalha se esforçaram. Está doendo, mas você não vai parar. Aleluia! Aleluia! Você ainda consegue usar as escadas do templo? Porque tem crente que está virando anjo já. Ele flutua. Eu tenho medo. Porque esse é anjo, está por aqui, está visível, sei lá, vai que caiu do céu. O Senhor quer derramar o seu Espírito sobre pessoas que não serão tentadas, ou ainda que sejam, não cairão na armadilha de mostrar poder, mas deixarão o nome do Senhor ser glorificado. E alguém vai dizer: se Deus usa até ele, tem chance para mim também. Se Deus usa até ela, deve ter chance para mim também. Se até ele ou ela que eu achei que ia cair esse ano, está aqui terminando o ano firme em Jesus. Meu irmão, o Senhor tem coisa para mim também. Eu achei que esse ano ela tombava, mas está lá na igreja adorando Jesus e dando glória. Eu achei que esse ano ele desviava, mas ele está lá firme em Jesus. É nisso que o Senhor é glorificado. Quando você continua subindo os degraus. Versículo 11 do capítulo 4, para a gente finalizar. A Bíblia vai dizer assim: então o diabo deixou, e chegaram os anjos e o serviam. Pega essa chave. Os anjos do Senhor estão a serviço de quem vence o diabo. Os anjos do Senhor estão a serviço de quem vence tentação. Se você tiver coragem de não provar nada para ninguém, Deus vai te levar para um nível novo de revelação, onde você vai experimentar um nível de cuidado de Deus que você nunca experimentou antes. Se você tiver coragem de seguir na caminhada, na escada do templo, sem provar nada para ninguém, sem negociar a tua adoração, sem querer adiantar as coisas, sem querer passar na frente e resolver do seu jeito, Deus vai te levar para um nível de cuidado do Salmo 91, te esconder debaixo das asas dele, te colocar em seu abrigo e dizer: aqui ninguém
ou não, é só para quem consegue ser normal. Quem não é tentado a mostrar nada. Quem não é tentado a provar nada. Eu não falo daqueles crentes relaxados que quando você vai cobrar alguma coisa, não, eu não tenho que provar nada para ninguém, meu pastor é Jesus. Não, esse daí já está na mão do capeta, já mais do que o outro. Não é disso não. Mas eu falo de você não ser tentado a ganhar brigas. É porque eu tenho que sair por cima. Se a última palavra não for minha, meu irmão, eu durmo engasgado. Cuidado para não entalar enquanto dorme. Não asfixiar enquanto está dormindo. Dobra o joelho e diga: Jesus, tu sabe bem o que eu queria falar. Mas obrigado por eu não ter tido a oportunidade de falar. Tu sabes bem o que eu diria. Mas obrigado porque eu não disse. Jesus, mas lá todo mundo agora acha que eu sou fraco. Paulo disse no versículo que lemos: eu me glorio das minhas fraquezas. Porque quando alguém sabe da minha fraqueza, ele diz: então deve ser Deus mesmo. Que um fraco daquele opera milagre. Um fraco daquele prega. Um fraco daquele Deus está usando. Então é Deus mesmo. Deus quer ser glorificado nas suas limitações. Eu sei, você aprendeu a ser super poderoso, a ter o poder, ser um super-herói. Crente não chora. Crente é para ser forte. Nós perdemos nossa filha em 2018, fevereiro. Então 1 ou 2 meses depois de perdermos nossa filha, a mãe dela entrou no estado terminal de câncer. Quando ela já estava naquela fase final, imagina, meses, a gente não teve direito a luto. Menos de 20 dias depois da morte da mãe dela, o irmão dela faleceu. Foi um ano que daqueles que fazer, eu vou apagar esse ano da história. E quando a mãe dela já estava naquela fase mesmo final, alguém chegou, homem de Deus, eita glória, disse assim: você está vendo que tua mãe, eu acho que não vai resistir. Vê se não fica chorando igual ficou quando perdeu a filha, viu? Porque isso não combina para crente, não. Vontade do braço, daquele giro. Glória. Esse não fica chorando quando a mãe partir, viu? Porque crente não chora. Do meu espírito eu derramarei sobre toda a carne. Não é gente de ferro, é gente de carne. Chora. Tu é gente. Sente. Tu é gente. Se precisar de um ombro amigo, vamos estar aqui para chorar com você. Fica tranquilo que nunca vamos mandar você dizer: você não tem direito, não. Não, a gente vai sentar e chorar juntos. Porque eu espero estar pastoreando aqui pessoas e não robôs. Já voltei de velório revoltado. Fui consolar a filha da mulher que tinha falecido. Não foi o Senhor que a levou, foi a vontade de Deus. É que quando o Senhor chama, temos que falar: irmã, pelo amor de Deus, é tua mãe. Chora alguma coisa. Se derrama. O Senhor aperfeiçoa o poder dele na tua fraqueza. É nas tuas limitações que ele te usa. É nas tuas limitações que ele age. É nessas dores que ele trata com você, te traz para perto, te pega no colo e fala: conta comigo, filho. Conta comigo, filha. Eu vou te ajudar a vencer. É degrau por degrau. É com fraqueza, sim. É com dores, sim. Mas eu tenho que provar, eu sou pastor, eu tenho que ficar bem. Esses dias atrás um pastor amigo perdeu uma filhinha muito parecido com a situação da
conheço essa dor. Eu passei por isso. Eu não tive muitos amigos. Eu quero me pôr aqui à sua disposição. E não falo dos queridos que andam conosco, não. Eu falo de pessoas super poderosas que não entendem a dor do outro. Falei, eu quero estar à tua disposição. Não, pastor, a obra não para. Eu mantenho minhas agendas porque eu estou fazendo a obra de Deus. Eu falei, eu devo ser muito fraco porque eu fechei minhas agendas por uns 5 meses. Eu devo ser muito fraco porque eu saí desmarcando tudo. Quase um ano depois encontrei ele, estava quase depressivo, mal. Eu falei com ele, devia ter chorado quando teve chance. Deus não quer que você seja super-homem. Ah, mas ninguém está entendendo. Mas você não tem que provar para essas pessoas. É diante de Deus que você derrama. Meu irmão, é o Espírito Consolador que está se colocando à sua disposição, dizendo, eu vim te consolar. Então não tenta provar que você é forte, que você é o cara. Não, você é gente. Você se magoa, você se fere, você fica mal, mas não desvia por isso. Não se afasta por isso. Você se entristece, mas a caminhada não para por isso. Porque a unção está depois que você vence a tentação. É nessa hora que os anjos vêm e te servem. O Espírito vem e te enche. E aí Jesus saiu do deserto direto para a sinagoga, abre o livro de Isaías e diz, o Espírito de Deus está sobre mim. Ele me ungiu. É quando você volta do deserto que você pode dizer, eu fui ungido por Ele. É quando você volta do deserto que você pode dizer, Ele me ungiu, Ele me levantou, Ele vai me usar, Ele vai usar a minha vida. Por quê, pastor? Porque eu venci o deserto. Eu não só venci o deserto, eu venci no deserto. Ah, eu quero orar por você. Quero orar só pelos fracos. Os fortes podem ficar sentados. Você é gente. Então lance todas as suas necessidades agora diante do Senhor. Lance tudo diante do altar, porque Ele te entende. Ele está pegando na tua mão hoje dizendo, não temas. Ele está pegando na tua mão hoje dizendo, não temas. Vai ser difícil, pode entrar. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado. Me esforça, tem de bom ânimo, eu te ajudo. Eu te pego pela tua mão direita e te digo, não temas. Se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então creia que na minha alma, mas meu coração ouve tua voz. Chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Espírito Santo, pega-nos por dentro agora. Aquele fogo queimou no coração do Jeremias, queima dentro de nós agora.
Podemos estar fracos, mas somos fortes. Na fraqueza buscaremos forças, na batalha nos esforçaremos. Porque teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, Pai. Glorifica o teu nome nas nossas limitações. Glorifica o teu nome na nossa pequenez, Pai. Para quando tudo se cumprir, alguém olhar e dizer: foi Deus. Foi Deus. Glorifica o teu nome, Pai, diante de todos os que já perderam a esperança. Glorifica o teu nome, Pai, para que todos aqueles que perderam expectativas em nós também olhem e vejam: o Senhor está fazendo. As promessas estão cumprindo. Tua palavra está de pé, tuas promessas estão de pé, Deus. Nós acreditamos. Nós tomamos posse, Pai. Nós cremos no que tu estás a fazer. Espírito Santo, queima dentro de nós agora. O fogo da chamada queima dentro de nós agora. Sim, não vai parar, não vai desistir, não vai acabar. Está só começando. Deus tem muito para fazer a partir de hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar.